Está rodando, acho que está aguardando a atualização. Bom, pessoal, boa tarde. Queria começar agradecendo ao professor Elber pelo convite para dar essa palestra aqui virtual nessa série de seminários que o Departamento de Meteorologia da Universidade Federal de Alagoas está organizando. O tema que eu combinei com o Elber de falar hoje à tarde é sobre algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que são redes complexas e sistemas dinâmicos aplicados para problemas em física atmosférica, tá bom? Então, eu sou professor no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e eu passei alguns anos trabalhando no INPE antes de me tornar professor no Instituto de Física. Então, isso para dar uma ideia para vocês do meu background, né? Eu sou formado em Física, e em outra área, na atmosférica, e fui trabalhar com a área atmosférica já, digamos, no pós-doutoramento no INPE, né? E do INPE eu fui, então, para a USP. Então, para vocês hoje, deixa eu colocar de novo no modo de apresentação, o tópico dessa palestra então, é redes complexas, sistemas dinâmicos e física atmosférica. E a ideia hoje, é justamente falar um pouquinho como que a gente tem aplicado essas técnicas ou esse tipo de abordagem para entender problemas em física atmosférica. Antes de eu entrar realmente no conteúdo, digamos, nos resultados de trabalhos científicos que a gente tem publicado nessa área, eu queria dar um passo atrás com vocês, talvez um pouco mais atrás do que a maioria esteja esperando, né? Então, vamos olhar o nosso planeta como um todo. Isso é uma composição de imagens de satélites, são imagens do GOES, do Meteosat e do EMTSAT, a composição feita rotineiramente pelo pessoal lá de Wisconsin. Tá? Esses 3 satélites foram selecionados canais específicos deles, que mostram o conteúdo de vapor de água na atmosfera. Tá? Então, nessa escala de cinza, de preto até o branco, onde está mais branco, mais brilhante, tem mais vapor de água. Onde está mais escuro, onde está preto, não tem vapor de água. Tá? E ao observar uma evolução temporal como essa, que é de apenas alguns dias, isso é no meio do nosso verão aqui no hemisfério sul, então fevereiro, os dias ali finais de fevereiro desse ano, a gente consegue ver como o vapor de água é prevalente no nosso planeta. Tá? Ele está em todas as latitudes, em algumas em concentrações mais altas, justamente na região tropical, devido ao aquecimento e à maior temperatura. E se você observar com calma, você consegue ver, inclusive, os sistemas meteorológicos passando e se movimentando pela nossa atmosfera, simplesmente observando o campo do vapor de água. A gente consegue ver também os ventos alísios trazendo vapor de água de cima do Oceano Atlântico para cima da floresta amazônica, que é um tópico que a gente vai tratar nessa palestra. Mas esse vapor de água, então, ele tem um papel muito importante no nosso clima, né? Ele interage com a radiação de onda longa. O vapor de água é o principal gás de efeito estufa, ele responde por 2/3 do efeito estufa natural. Mas não só isso. Quando o vapor de água muda de fase na atmosfera, a gente vai ter nuvens, né? Essa é uma imagem, a composição de imagens do GOES novo, do 16, de alta resolução, do GOES East, que é o geoestacionário da NOAA em cima, que olha bem para nossa região, né, da América do Sul. Para o mesmo período que a gente estava vendo a animação do vapor de água no slide anterior. E aqui a gente consegue ver
a dinâmica dessas nuvens, as nuvens se formando e se propagando. A gente consegue ver os movimentos da atmosfera, como eles são diferentes, em níveis mais altos e níveis mais baixos, com as nuvens sendo deslocadas de um lado para o outro. E essas nuvens, elas são, aqui são canais visíveis, é uma imagem falso colorido. Então, a nuvem, ela, nessa imagem, onde a gente está vendo como branca, quando a gente vê agora o disco durante o período diurno, a gente está vendo a luz do sol espalhada. Tá? Então, o vapor de água também tem um papel muito importante no clima através das gotículas e cristais de gelo das nuvens, porque eles vão interagir com a radiação do sol e eles vão ter um albedo, refletir muita luz do sol de volta para o espaço, e isso vai afetar o balanço de radiação na Terra. As nuvens também interagem com a radiação de onda longa, né? Então, afetando o balanço de radiação do planeta. O terceiro ponto onde esse vapor de água é muito importante é, claro, no ciclo hidrológico, então, na precipitação. Quando a gente olha uma imagem como essa, é uma animação de medidas com satélites da NASA, com o GPM, para o mesmo período de alguns dias ali no final de fevereiro, então no verão, no último verão que a gente experimentou na América do Sul, e a gente consegue ver onde que aparece chuva associado àquela cobertura de nuvens que a gente viu antes. Então, em uma região bem menor do que a região onde havia cobertura de nuvens, há precipitação. E onde a gente vê essa precipitação e a gente vê a chuva se movimentando, esse tipo de visão é o que a gente chama, eu não precisava nem estar falando isso aqui para essa audiência, né, mas é o que a gente chama de tempo. Bom, é o que acontece no dia a dia, na escala de horas para dias, para no máximo 1 ou 2 semanas. Se eu olhar para essa mesma imagem, mas fizer uma média de longo prazo, o que eu vou ter é uma climatologia, tá bom? A gente pode fazer isso, por exemplo, para precipitação. Então, se a gente fizer isso para precipitação, é isso que eu estou mostrando nesse slide, isso é a média de quantos anos dá isso aí? Dá 27 anos de dados da NASA, do TRMM, é o campo de precipitação médio nesse período, só para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E a escala de cores está te dando os valores de precipitação desde 1 milímetro até 16 milímetros por dia. O que salta aos olhos quando a gente olha para essa imagem, para a climatologia de chuva no nosso verão? Uma das coisas que salta aos olhos é que na América do Sul, especialmente em cima da região amazônica, chove muito, tá bom? Chove mais do que em qualquer outra região continental. Ele chove tanto quanto na bacia quente do Pacífico, tá? Nessa região em cima do Oceano Pacífico, onde tem águas com temperaturas mais altas, que são empurradas para o oeste pelos ventos alísios em superfície, e onde está sempre chovendo, onde tem sempre grandes tempestades. Então, na Amazônia chove tanto quanto nessas regiões onde há muita chuva sobre os oceanos. Tá? A outra coisa que salta aos olhos é o fato de que em latitudes subtropicais e latitudes médias do nosso continente, chove muito mais do que em outros continentes, por exemplo, na Austrália e nas mesmas latitudes na África. E isso acontece devido, como eu vou ressaltar na palestra, à vegetação que a gente tem no nosso continente, tá bom? Duas coisas principais, uma delas a barreira topográfica dos Andes, e outra delas, em segunda instância, devido à vegetação que a gente tem aqui, especialmente a Amazônia e o papel que ela tem em reciclar o vapor de água, que vai ser o tópico principal que a gente vai estar abordando. Tá? Essa distribuição de vegetação, então, pode ser visto, por exemplo, num mapa de índice de vegetação normalizado, o NDVI, do MODIS, por exemplo, derivado a partir de satélite, e onde está mais verde escuro, há uma densidade maior de vegetação, e onde está verde mais claro ou esbranquiçado, praticamente a biomassa, né, a quantidade de vegetação que você tem é muito pequena. E o que a gente vai estar tratando, então, nessa palestra é justamente sobre interações clima-biosfera,
e eu vou estar vendo isso do ponto de vista de física atmosférica, digamos assim, abordando a partir daquelas técnicas que eu coloquei no título, a partir de redes complexas e a partir de sistemas dinâmicos. Bom, então, vamos tentar entender como que esse processo ocorre no nosso continente. Tá? Então, a gente tem nessa imagem, eu estou mostrando os caminhos de transporte da umidade atmosférica. Então, onde as cores estão mais azul claro, há mais vapor de água na atmosfera, e o que está se movimentando está mostrando os ventos transportando esse vapor de água. O que é que acontece quando esse vapor de água entra do oceano para cima do continente? Primeira coisa, a gente deve observar que os oceanos são a fonte de umidade para a atmosfera, então evapora mais água dos oceanos do que precipita. E enquanto que os continentes são sumidores de água para a atmosfera, né? Precipita, na média de longo prazo, precipita mais do que evapora dos continentes. Então, esse vapor de água vem do Oceano Atlântico adjacente à América do Sul e entra em cima da região do nosso continente, entra em cima da região amazônica, e o que vai acontecer é que quando esse vento transporta a água para cima da região continental, parte dessa água que está na atmosfera vai precipitar, vai chover, tá bom? Como a gente tem uma floresta nessa região, a quantidade de água que é evapotranspirada, que é devolvida pela floresta e pelo solo da floresta de volta para a atmosfera é muito grande. Esse processo de reevaporação da água oceânica que havia precipitado no solo é o que a gente chama, então, de reciclagem da umidade, tá bom? Devido à barreira topográfica dos Andes, essa umidade não pode simplesmente ser transportada para o Oceano Pacífico, né? Passar pelo cimo do nosso continente, ela vai ser desviada em direção ao sul. E essa umidade que vai em direção ao sul, ela pode ir tanto em direção exatamente ao sul, por exemplo, para o noroeste da Argentina, como ela pode ir mais em direção à região sudeste. Tá? Qual desses dois caminhos o transporte de umidade vai seguir depende, na verdade, da interação do fluxo de umidade que vem por cima da Amazônia com a passagem de sistemas transientes, frentes, basicamente, que vêm de latitudes mais ao sul. E essa água, então, que foi transportada do oceano por cima da Amazônia e foi reciclada, acaba, portanto, contribuindo em alguma medida, e é uma das coisas que nós vamos discutir mais para frente, com a precipitação nessas regiões, na Bacia do Prata, né, em latitudes médias e subtropicais no nosso continente. E a nossa pergunta principal é, será que o quanto que a Amazônia contribui para essa precipitação? Tá? É irrisório? É quase todo? Isso deveria levantar uma bandeirinha de alerta para a gente, se for muito importante, e a gente está promovendo mudanças na Amazônia, por exemplo. E a gente vai querer depois se perguntar, então, qual que é o efeito do desmatamento e das mudanças climáticas nesse processo todo que eu acabei de escrever para vocês de maneira bem rápida. Esse processo a gente entende hoje ele muito bem. Então, a água evapora do oceano, ela precipita sobre o continente, e onde há muita precipitação vai haver, então, uma vegetação exuberante, e essa vegetação promove uma evapotranspiração igualmente intensa quanto à precipitação. Tá? As plantas nessa região têm raízes profundas, o solo está sempre úmido, e a quantidade de umidade que é mandada de volta para a atmosfera é significativa, como a gente vai ver. Tá bom? A gente entende esse processo realmente em grande detalhe. A gente consegue entender desde o processo na atmosfera até o processo, na verdade, dentro da planta. Então, isso é uma animação feita pelo pessoal da Academia de Ciências da Califórnia, mostrando na floresta a gente se aproximando de uma planta. À medida que a gente chega mais perto, o que é que a gente vai ter na superfície das folhas? A gente vai ter estômatos, que são essas pequenas aberturas que começam a aparecer.
Então, essas aberturas é o que permite a troca gasosa das folhas para a fotossíntese e para a respiração da planta. E quando esses estômatos estão abertos, a planta, então, perde vapor de água para a atmosfera. Tá? Não sei se vocês sabem disso, mas na região amazônica, que está bem nos trópicos, a temperatura alta no meio do dia, por exemplo, faz as plantas fecharem o estômago para elas não perderem muito vapor de água. E mesmo assim, a evapotranspiração é muito grande. Se a gente pegar uma única árvore como essa que eu estou mostrando, vamos dizer, com 10 metros de raio, de copa, a gente está falando de 1.000 litros de água de evapotranspiração saindo da biosfera para a atmosfera. Certo? Essa água tem uma parte que é a transpiração da planta, tem uma parte que é evaporação de água interceptada, por exemplo, depois de uma chuva, nas folhas, nos troncos, nos caules, e tem evaporação também de água que está no solo. Tá? Se a gente juntar todas as árvores na floresta, a gente está falando de algo como 20 bilhões de toneladas de água por dia que a floresta coloca na atmosfera. Tá? Então, como que a gente estuda, como que a gente entende a importância disso? Primeiro, é difícil até a gente pensar na quantidade, né? O que significa 20 bilhões de toneladas de água por dia? Uma das maneiras da gente tentar pensar e entender esse processo é fazer um mapa de correlação, tá bom? E é isso que eu estou mostrando nessa animação. O que essa figura está representando é o seguinte: as flechinhas que estão em cor preta, elas são o fluxo de umidade. Então, é o vento multiplicado pela umidade específica. As cores tá mostrando a precipitação, tá bom? E isso é uma animação dos vários meses, né? Então, a escala de tempo aí, cada imagem que está modificando é um mês diferente, ao longo de uma série de anos, tá? Então, a gente vê que, se você reparar, ó, agora não, agora está acontecendo de novo. Só de observar essa figura, a gente começa a ver que sempre que há um transporte de umidade, sempre que as flechinhas pretas estão viradas para o sul, sempre que elas estão atravessando essa linha que eu deixei indicado aí no mapa, parece que há bastante chuva na região dos subtrópicos da América do Sul. Tá bom? Quanto de água atravessa essa linha? A gente está falando de algo como 5 gigatoneladas por dia. De novo, o que são 5 gigatoneladas por dia, né? 5 gigatoneladas por dia são algo como 2 milhões de piscinas olímpicas. Bom, essa água, é claro, tem uma parte que vem do oceano, tem uma parte que vem da floresta, e o que a gente vai tentar responder, então, é que fração é essa que vem, que depende da floresta amazônica, tá bom? Então, o que a gente pode fazer é criar uma série temporal, por exemplo, que é o fluxo de umidade vindo da região amazônica, de norte para sul, atravessando essa linha preta, que eu simplesmente desenhei no meu mapa. Então, esse meu campo vetorial complicado, que são essas flechinhas que estão mudando de posição mês a mês, aí, climatologicamente, e eu posso fazer uma série temporal, por exemplo, mensal, de quanto de umidade está indo em direção ao sul. Se esse valor for negativo, por exemplo, significa que as flechinhas estão ao contrário, a umidade está indo de sul para norte, né? E eu posso pegar essa minha série temporal agora e fazer um mapa de correlação. Então, eu tenho, por exemplo, medidas de precipitação em toda a região. Em cada ponto do meu mapa, eu tenho uma série temporal de precipitação, e eu faço a correlação com esse fluxo de umidade indo para sul, nessa latitude. Tá? Isso vai me dar um mapa que se parece com esse. Isso foi o que a gente publicou no Journal of Climate já há vários anos, em 2012, mostrando, então, correlações positivas, ou seja, chove mais quando há mais umidade transportada de norte para sul através dessa linha preta, que é a mesma que estava indicada no slide anterior. Tá? E como está chovendo mais nesta região, acaba que no norte e no nordeste está chovendo menos. Bom, mas isso não é causa e efeito, né? Isso é só correlação. Tá bom? E nota que a gente teve que reduzir a dimensionalidade do meu problema. Eu tinha um mapa de vetores e um mapa de precipitação, os dois animados no tempo,
e eu tive que transformar o fluxo de umidade em uma única série temporal, que era quantos gigatoneladas de água por dia está atravessando de norte para sul nessa latitude indicada aí, que era 12 sul. E se eu quisesse fazer isso para todos os pares de ponto de grade? Será que eu consigo estudar, então, a relação entre o transporte de umidade e a chuva, mas não pegar o transporte de umidade em uma posição específica, mas pegar ela em todos os pontos do meu mapa? O problema em tentar fazer isso é que a gente já vai acabar com uma coisa que não tem dois índices, tá bom? Vai ter 4 índices, 2 de uma variável, 2 da outra. Quando eu reduzi e fiz a dimensão do transporte de umidade e fiz uma correlação temporal, eu tinha latitude, longitude e tempo, e eu fiz a correlação com o tempo, sobrou um mapa de correlação, que foi o que eu mostrei no slide, que é o que está mostrado nesse slide, né, em cores. Então, é algo que eu consigo visualizar, tá? Mas se eu pegar a precipitação em cada ponto de grade e fizer a correlação dela com o transporte de umidade em cada um dos outros pontos de grades, e todos eles, eu vou ter um objeto que agora tem 4 dimensões. Como é que eu visualizo isso? A maneira de fazer isso é aplicando um limiar, tá bom? Por exemplo, eu defino que correlações acima de um certo valor têm significância estatística para o meu problema, e são essas correlações que eu vou levar em consideração. Para eu conseguir visualizar essas ligações entre transporte de umidade e chuva, eu posso, por exemplo, ligar 2 pontos no mapa, onde essa correlação está acima do limiar que eu estabeleci, por uma flechinha, indicando a direção de comunicação entre os dois. E isso é o que está mostrado nesse diagrama. Tem muita flechinha uma em cima da outra, então fica um pouco difícil de ver, mas as cores estão mostrando a taxa de precipitação em milímetros por ano, a chuva climatológica na região da floresta amazônica, e as ligações entre os pontos nesse mapa estão me mostrando se há uma correlação estatística robusta entre a precipitação em um ponto e o transporte de umidade no outro ponto, tá bom? Esse tipo de objeto matemático, que são pontos ligados por linhas, isso é o que a gente chama de um grafo, tá? Na terminologia mais moderna, se esse grafo tem uma topologia não trivial, e normalmente os grafos que você constrói a partir de observações da natureza vão ter topologias não triviais, a gente chama isso não de grafo, mas de uma rede complexa, tá bom? Então, eu tenho objetos e ligações entre esses objetos, tá? Então, essas redes complexas que a gente constrói a partir de observações naturais, redes que a gente chama redes reais, normalmente elas têm uma série de propriedades que independe do problema que a gente está falando, tá bom? Elas são de escala livre, ela tem alto grau de clustering e elas são redes de mundo pequeno. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que se eu sou amigo do Elber e sou amigo do Hélio Fábio, provavelmente o professor Elber e o professor Hélio Fábio são amigos, tá bom? E outra coisa ele tem alto grau de clustering. O que é que significa isso? Significa que, como está mostrando nesse mapa, existem alguns nós na minha rede complexa que tem muitos links, então que muita gente depende da comunicação com ele, e tem muitos nós que tem poucos links, tá bom? Isso segue uma lei de potência. Então, alguns nós muito importantes, alguns pontos ou regiões do meu mapa que são muito importantes, e a maioria das regiões que são pouco importantes, que se comunicam com esses hubs, né, com esses centros de clustering. Tá? Para que serve redes complexas? Para um monte de coisas. Já foi aplicado para inúmeros casos. Por exemplo, o Facebook, na verdade, não o Facebook, mas o que veio antes, né, como o Orkut, a ideia inicial era justamente testar essa hipótese de redes complexas, testar a hipótese de comunicabilidade entre as pessoas. Será que 2 pessoas qualquer na Terra podem ter um número suficiente de amigos e estarem em contato uma com a outra? E haviam
trabalhos, né, nos Estados Unidos mostrando, então, que isso aí deveria ser da ordem de 6, ou seja, que com no máximo 6 amigos intermediários você consegue chegar de qualquer pessoa em qualquer pessoa. Você pode usar esse tipo de pensamento matemático de redes complexas para tentar entender como que as proteínas interagem, como que os seus neurônios transmitem informação no cérebro, como que, por exemplo, problemas ou falhas se propagam em uma rede de transporte ou uma rede de transmissão de energia elétrica. Nesse paper da Physics Today, esses dois autores discutem vários casos como esse, pensando em efeitos em cascata, né? Tipo um efeito dominó que começa em um ponto da rede e observar como que ele se propaga. E há trabalhos, por exemplo, aplicando esse tipo de metodologia para entender aquela série de protestos que a gente convencionou chamar de Primavera Árabe alguns anos atrás. Tá? Também é possível entender esse processo de interação do ponto de vista de redes complexas. Então, o meu intuito no resto da palestra, depois dessa longa introdução que eu fiz para vocês, é mostrar especificamente 3 casos que a gente fez a aplicação, então, de sistemas dinâmicos e de redes complexas, para entender esse problema do transporte de umidade, para entender como que mudança climática pode afetar o que a gente vai discutir no item 1, e como que o desmatamento pode afetar o que a gente vai discutir nesse item 1. E eu vou tentar terminar dando um pequeno e rápido panorama de algumas outras coisas com que a gente tem trabalhado no meu grupo de pesquisa. Bom, então vamos diretamente para o tópico 1. Eu não falei, pessoal, mas vocês podem guardar as perguntas para o final, ou vocês podem abrir o microfone e me interromper, e eu respondo no meio da palestra mesmo, tá certo? Então vamos para o item 1. Vamos aplicar redes complexas para o transporte de umidade e tentar entender qual que é o papel da floresta amazônica, certo? Então, a gente já discutiu isso. A nossa pergunta, então, é qual que é o papel da floresta amazônica para a precipitação na Bacia do Prata, para a precipitação na região sudeste, ou na América do Sul em geral. Como que a gente abordou esse problema? A gente primeiro teve que construir um modelo de transporte de vapor de água, tá bom? Então, esse modelo de transporte de vapor de água, esse não é a versão final que entrou para o paper, mas é a minha versão preliminar dele, está mostrando a animação de um campo vetorial, que é o transporte de umidade, então vento multiplicado por umidade, e as curvas de contorno em preto é precipitação, tá? Então, a gente consegue acompanhar a água que está evaporando do solo e ver para onde que ela está indo. Nessa animação em particular, as cores é a precipitação, mas a parte da precipitação que veio de água que saiu da Amazônia, tá bom? Então, não é qualquer chuva, é só a parte da chuva que veio da Amazônia. E a gente consegue ver aquilo que a gente já estava discutindo, mas agora está mais claro, né? A gente consegue ver esse vapor de água, da evapotranspiração da Amazônia se originando, obviamente, em cima da floresta. E quando o transporte de umidade empurra essa umidade, quando os ventos são de tal maneira organizados que eles empurram essa umidade em direção aos subtrópicos da América do Sul, eles contribuem com a precipitação lá. O que não está mostrando nessa animação é o resto da chuva, tá bom? Será que isso aí é uma fração pequena ou não? Pelas cores, a gente vê que não é, né? Então, são valores altos de taxa de precipitação que a gente está encontrando, tá bom? Então, como que era esse modelinho? Esse modelinho, a gente consegue fazer o seguinte, a gente vai pegar o campo de ventos observados, por exemplo, da reanálise do ERA 5, do ERA interim, vai pegar observações de precipitação e vai pegar observações de evapotranspiração. Então, eu considero uma única latitude e longitude por vez, um único ponto de grade no meu mapa. E eu vou fazer a evapotranspiração sair dela e vou escrever um modelo de transporte lagrangiano simplesmente para deixar o vento levar essa umidade de um lugar para o outro. Tá bom? E à medida que ele vai sendo transportado, eu observo quanto vai chovendo no meio do caminho. Então, ao fazer isso, eu consigo construir o seguinte diagrama. Eu consigo determinar quanto da umidade que saiu do ponto de grade número 1
como indicado nesse diagrama esquemático, e choveu, por exemplo, no ponto de grade número 4. Isso seria a representação, o link entre os dois nós da minha rede complexa, seria dado por esse M14, que está ligando o ponto 1 ao ponto 4. Quando a gente tinha isso pronto, a gente percebeu o seguinte, espera aí, esse não é a única maneira do ponto de grade número 1 contribuir com a precipitação que está ocorrendo no ponto de grade número 4. Por exemplo, o ponto de grade número 1 pode evapotranspirar, através desse link M12, ele vai contribuir com a chuva no ponto de grade número 2, e aí a evaporação, a evapotranspiração do ponto 2, parte dela vai, por exemplo, para o ponto 4. Então, a contribuição de 1 para o 4 foi maior. Teve uma contribuição direta, que é essa aqui embaixo, M14, e teve uma contribuição indireta, que foi com essa parada no meio do caminho, com a parada de precipitar e reevaporar. Tá? Para colocar isso no mapa, seria mais ou menos isso. Seria a contribuição da água que evaporou da floresta amazônica aqui no ponto 1, parar no meio do caminho, por exemplo, em cima da região do Pantanal, antes de evaporar de novo para chover no sul do Brasil. Tá? Então, isso a gente, nesse paper da ACP de 2014, a gente batizou de transporte de umidade em cascata. Tá? Até onde eu sei, até hoje a gente foi o único grupo que conseguiu fazer essa conta, de quanto que é essa contribuição indireta, através de uma ou mais paradas intermediárias nessa cascata de transporte de umidade. Será que é muito importante? Será que não é? As contas que a gente fez usando, então, redes complexas, para considerar todos os possíveis caminhos entre os pontos 1 e 3, mostraram para a gente o seguinte. Tá? O transporte direto são mais ou menos 45%. Então, para 2 pares de pontos no meu mapa, em média, o transporte direto responde por 45%. Isso significa que 55%, ou seja, mais da metade, vem do transporte com paradas intermediárias, tá bom? Com 2 ou mais passos. Mas ainda assim é difícil de visualizar, né? Então vamos olhar no mapa, vamos olhar aquilo que eu na animação anterior não tinha mostrado. Vamos olhar qual que é a contribuição de fato da água que evapotranspirou da região amazônica para chuvas no continente como um todo. Tá bom? Esse é o nosso resultado. Essa escala está em 0 a 1, né? 0 a 100% aí, e eu estou mostrando no máximo até 50%, e bacia amazônica está delineada em vermelho, tá bom? O gráfico do lado esquerdo é o percentual em cada ponto, o percentual da chuva total, que é a água que saiu da floresta amazônica. Tá? Então, a gente vê que na região sul e sudeste, ou em geral, digamos, sobre a Bacia do Prata, a gente tem aí números da ordem de 20% a 24%, tá bom? Talvez de 15% a 24%. Tá? Das chuvas, então, entre um quarto e um quinto, tá bom? Da chuva nessas regiões depende de água que saiu da Amazônia. O que a gente calculou a mais, que era o que eu estava discutindo no slide anterior sobre o efeito da transporte em cascata, significa que a gente tem que somar a contribuição da floresta amazônica de mais uns 7%. Tá bom? Então, em vez de ser, digamos, de 20 a 25, é algo como 25 a 30. Então, a gente já chega perto de 1/3 das chuvas nessa região do nosso continente, que é onde boa parte dos alimentos são produzidos, dependem, na verdade, de um serviço ecossistêmico muito importante, que é como a Amazônia exporta água para as outras regiões do nosso continente. Tá? Então, tendo percebido essa importância, qual foi o passo posterior nas nossas pesquisas? Foi, então, se perguntar o que deve acontecer
o que deve acontecer com mudanças climáticas, certo? Qual que é o impacto de mudanças climáticas na perda de floresta e depois qual que vai ser o impacto disso, então, na precipitação, tá? Então, o que a gente espera que deve acontecer, tá? Tem esse resultado muito legal do Malin, um paper do PNAS de 2010, onde ele organizou a distribuição de vegetação no mundo em 3 grandes classes de floresta, né? Então, evergreen, deciduous e savana, né? Então, evergreen são as plantas que estão sempre verdes, então as nossas florestas tropicais estão aí dentro. E savana seria as vegetações mais rasteiras, esparsas, como o que a gente tem no Cerrado, como a nossa caatinga, tudo estaria aí dentro dessa grande classificação de savana. E você vê que esses pontos, em termos de quanto de chuva cai por ano onde essa floresta existe, e quão rígido é a estação seca dessa região, não permite haver vegetação em qualquer ponto desse diagrama, tá bom? Então, eu não consigo ter vegetação aqui, ó, onde chove muito e praticamente a estação seca é muito forte, ou vice-versa, né? Então, existe uma região onde a vegetação acontece, tá? O que deve acontecer na região amazônica devido a mudanças climáticas? Há diversos trabalhos, tanto de grupos brasileiros como de fora do Brasil, apontando que deve diminuir a quantidade de chuva e que deve, e, portanto, a estação seca vai se tornar mais vigorosa. Então, você vai passar mais meses do ano, um período maior do ano, com um déficit hídrico, quando está chovendo menos do que está evapotranspirando e você está perdendo água do solo. Tá bom? Isso é o que a gente chama de savanização da floresta amazônica. Você está forçando pontos verdes no alto à direita nesse diagrama a se transformarem em pontos vermelhos na parte esquerda inferior do diagrama. Tá? Então, a gente usou essa ideia principal desse paper e definiu, então, o que seria a probabilidade para um certo média anual de precipitação e por um certo déficit hídrico máximo que a gente tem a cada ano, para definir uma probabilidade de a vegetação que existe num determinado local, né, caracterizado por uma média anual de precipitação e por um máximo climatológico de déficit de água, qual é o tipo de vegetação que tem lá. Então, quando a gente está no alto na direita, a probabilidade de ter floresta é praticamente 1, e quando eu estou embaixo à esquerda aqui, a probabilidade de eu ter uma floresta tropical úmida é praticamente 0. Então, feito esse mapa de probabilidade, a gente, então, passou a utilizar o nosso modelinho de transporte de umidade e a nossa rede complexa para analisar o que ia acontecer em um caso específico, tá bom? Então, há trabalhos mostrando, por exemplo, que essa redução de precipitação em cima da Amazônia, ela vem, de fato, de uma redução na quantidade de água que deve entrar no nosso continente vindo do oceano, tá? Então, a gente fez simulações, que são os painéis A, B e C, reduzindo a quantidade de água que o continente recebe do oceano, tá? Então, à medida que a gente diminui a quantidade de água, o que deve acontecer? Por exemplo, alguns pontos aqui no meu mapa vão se transformar no diagrama B, o primeiro deles se transformou numa savana, deixou de ser floresta, passou a ser savana. Como a evapotranspiração dele é importante para chuvas nos pontos vento abaixo, isso vai facilitar que outros pontos também deixem de ser floresta e passem a ser savana, tá? Que é o que está esquematizado no diagrama C. E aí a gente fez essa simulação de 2 maneiras, né? A gente fez essa simulação fazendo a mudança na cobertura vegetal, no tipo de biosfera que a gente tinha ali, mas mantendo a evapotranspiração, ou substituindo também a evapotranspiração pela evapotranspiração de um cerrado, certo? De uma pastagem. Tá? Então, a gente fez os 2 testes. Um teste que a gente chama totalmente acoplado, ou seja, se a gente modificar a floresta, a gente modifica qual que é a evapotranspiração da floresta de volta para a atmosfera. E outro que a gente fez um teste onde a gente modifica a floresta, mas a gente ainda deixa a nova vegetação
devolver a mesma quantidade de água para a atmosfera. Tá? E o resultado que eu vou mostrar para vocês, então, depois de esperar a simulação estabilizar, quanto que sobra de floresta em função de quanto eu reduzi a entrada de água em cima do continente. Tá? Então, no eixo vertical é quanto eu tenho de floresta, depois que eu esperei a condição de equilíbrio, e o eixo horizontal, está negativo, mas para a direita, é a redução da umidade, da entrada de umidade. E aqui está calculado um valor médio de milímetros por dia, ou seja, quantos milímetros por dia eu estou reduzindo a chuva em cima da floresta, e qual que é a consequência disso para ela, ou seja, será que ela deixa de ser floresta e se torna aquele outro tipo de, se torna algum tipo de savana? Né? O nosso resultado não foi o mesmo quando a gente considerou o acoplamento só em uma direção, ou seja, a falta de chuva aqui em azul modificar a vegetação. A gente teve um efeito mais fraco do que quando a gente permitiu o feedback, quando a gente permitiu que a mudança na vegetação afetasse o vapor de água e, portanto, afetasse a precipitação do vento abaixo. Tá? Então, sem você mexer na floresta, simplesmente ela respondendo à mudança climática, como a floresta depende da água, que a própria floresta está evapotranspirando, que a própria floresta está reciclando para a umidade, então o que a gente chamou de perda amplificada, né? Autoamplificada, porque a floresta acaba se deteriorando porque outros pedaços da floresta se deterioraram, né? E onde que estão? Que regiões daquela minha bacia amazônica inteira são as regiões que estão mais afetadas, tá certo? As regiões que são mais afetadas são essas que estão mostradas em cores, tá? Então, isso é um modelinho simplificado, a gente teve que rodar milhares de interações e a gente calculou a probabilidade em todas as nossas simulações com pequenas perturbações, para a gente ter uma estatística, qual que era a frequência que aquele ponto na floresta se convertia de floresta para uma savana. Tá? Então, as cores em preto mais escuras no mapa do lado esquerdo são os pontos que em todas as nossas simulações eles sempre se converteram, tá bom? E os pontos mais claros são os pontos que se converteram uma percentual menor das vezes que a gente fez a simulação. Toda a região que está em branco, ele nunca se converteu, né? E a região que está marcada com xizinhos ou bolinhas, ou já eram outro tipo de vegetação, ou já eram uma área desmatada anteriormente. Tá bom? Do lado direito, o que é que eu estou mostrando em cores? Quanto dessa probabilidade de savanização se deve ao efeito em cascata, se deve àquele transporte de umidade em cascata, ao fato de que um pedaço da floresta depende da evapotranspiração de outro pedaço da floresta que está vento acima. Essas duas regiões são coincidentes, e mais do que isso, o que nos perturba é que essas regiões são coincidentes com a região onde a gente está fazendo desmatamento na floresta. Isso significa que a gente está colocando pressão na floresta de duas maneiras, uma devido a mudanças climáticas e outra devido a desmatamento, e essas duas maneiras estão atacando exatamente as mesmas regiões da floresta. Então, a nossa pergunta passou a ser, tá ok, então a gente simulou só um efeito de mudanças climáticas, vamos pensar o que é que acontece com o desmatamento. A gente, para tentar entender esse problema, a gente escreveu um sistema dinâmico bem simples, ainda mais simples do que os exemplos anteriores que eu discuti com vocês. E o que a gente fez, então, é o último caso que eu quero apresentar para vocês. A gente considerou um canal de transporte de vapor de água. Então, essa seta vermelha aí, com a regiãozinha branca embaixo dela, está mostrando a direção preferencial do vento, na média climatológica do transporte de umidade, desde um ponto de grade que a gente batizou de ponto de grade número 1, lá na foz do rio, até o ponto de grade número 100, quando esse transporte de umidade já está chegando nos Andes. Tá? E a gente simplesmente, então é um modelo, um sistema dinâmico de uma única dimensão,
A coordenada horizontal vai de 1 até 100, que são os pontos em cima do meu mapa. E a gente escreveu as equações de balanço de água na atmosfera e balanço de água no solo. Tá? O balanço de água na atmosfera nada mais é do que ele aumenta com a evaporação, diminui com precipitação, e o balanço de superfície é o contrário, né? Ele aumenta quando chove, ele diminui quando evapora. Na superfície, você também perde água para escoamento superficial, para os rios, o runoff, e a gente colocou um termo na componente atmosférica, que é o termo de convergência de vapor de água. Então, é uma diferença entre o vento no ponto de grade antes e depois, e de estar trazendo umidade que vai chover no ponto que você está considerando. Tá? Esse vento, a gente modelou como sendo uma soma de duas componentes. Uma componente média, que representa o que a gente vê nos dados da reanálise, que é uma intensidade de vento que diminui do oceano até chegar nos Andes, simplesmente um efeito residual aí dos ventos alísios, e uma componente que está esse WH, que é uma componente do vento devido à liberação de calor latente das nuvens, tá bom? Nota que tem um parâmetro que é igual nos dois, que é esse WC. Esse WC é o acoplamento. Se WC for 1, se WC for igual a W0, desculpa, a gente só tem, todo vento é devido à liberação de calor latente pelas nuvens. Se o WC for 0, todo vento é climatológico e segue a trajetória dos alísios. Certo? O que a gente fez com esse modelo? A gente desmata o primeiro ponto de grade, roda até encontrar o equilíbrio. Desmata o segundo ponto de grade, roda até encontrar o equilíbrio. Desmata o terceiro ponto de grade e assim por diante. Então, em cada uma dessas situações de equilíbrio, o que a gente vai observar, então, é quanto que mudou a chuva no final, no último ponto, tá bom? Lá no ponto de grade número 100, tá bom? Então, o efeito acumulado de todo o desmatamento na região mais longe da nossa simulação, na região vento abaixo. E os resultados são os seguintes. Tá? Então, esse mapa está mostrando no eixo vertical a chuva no sul da Amazônia, naquela região representada no nosso sistema dinâmico unidimensional como um ponto de grade número 100. Tá? Quanto chove lá em função do desmatamento. Tá bom? Desmatamento está aí de 0 a 100%, eu tenho 100 pontos de grade no meu modelo, e cada um é 1% na minha escala horizontal. Então, eu começo com uma certa taxa de precipitação à esquerda, e à medida que eu desmato, o que acontece é que reduz a taxa de precipitação. Tá? Então, as cores arroxeadas estão mostrando essa redução na precipitação à medida que a gente aumenta o desmatamento. O que é o gráfico com a linha azul aí em cima? É o seguinte, eu desmatei, mas a pastagem que eu coloquei no local, ela evapotranspira igual a floresta amazônica. Então, o que acontece com a chuva? Não muda nada, você não percebe que a alteração aconteceu, né? Se a gente colocar uma mudança de umidade, de evapotranspiração mais realista, que está indicado aqui na caixinha do lado esquerdo embaixo, os valores de evapotranspiração do tipo de vegetação que foi substituído, a gente tem um efeito mais forte ou mais fraco na redução das chuvas lá na região sul da Amazônia. Tá bom? Então, há uma resposta totalmente não linear da chuva em função da quantidade de desmatamento. Quando a gente chega em algo como entre 20% e 40%, entre 25% e 40% de desmatamento, a gente encontra um outro regime, e aí não faz diferença o parâmetro que a gente escolheu, elas vão juntas. E mesmo quando eu desmato 100%, a chuva não vai a zero, porque tem água vindo do oceano, de toda maneira. Né? A gente se perguntou, então, o que acontece, né? Será que, se depois de ter desmatado toda a floresta, eu voltar a crescer a floresta novamente, será que eu consigo recuperar o que eu tinha antes? E o que a gente observou é que não. Então, essa linha pontilhada mostra o que acontece
quando eu tento crescer a floresta novamente. Eu tenho que replantar toda a floresta se eu quiser recuperar. Há uma forte esterese, como a gente chama em física, né, do sistema, devido a essa interação, ao acoplamento entre a biosfera e a atmosfera, e a parte dos ventos, parte da convergência dos ventos, depender, na verdade, da liberação de calor latente das nuvens, que tem a ver com a própria precipitação. Tá? A gente fez algumas simulações para diferentes parâmetros de acoplamento, e o que acontece é que esses que eu estou mostrando para vocês são os que melhor representam o que a gente observa hoje, a distribuição de ventos que a gente observa hoje, mas se esse parâmetro for um pouquinho diferente, na verdade, a gente consegue ter até casos, por exemplo, que você recupera toda a floresta e você nunca recupera a quantidade de chuva que a gente tinha antes. Tá? Então, pontos que nos preocupam. Esse é o mapa atual de desmatamento, em 2016, e a gente está chegando perto daquele limite de 20%, 25%, que não só esse nosso modelinho simples, mas como diversos outros trabalhos na literatura, tem indicado como sendo um limite de um ponto sem volta para a floresta amazônica, tá certo? Se não me falha a memória, a gente está em algo como 18%, 18% para 19% de desmatamento. Né? Lembra, são modelos com diversos níveis de incerteza e de falhas, etc. Né? Então, a gente, fazendo uma média de todo mundo, as pessoas dizem, os diversos trabalhos apontam para algo como entre 20% e 40% da floresta. Exatamente onde está esse limite, a gente não sabe, mas a gente não deveria estar arriscando nem sequer chegar tão próximo do que pode ser o limite de verdade para a sobrevivência da floresta. Então, por que a gente se importa com isso, né? Uma das razões, um dos problemas que tem em a gente remover a floresta é o fato de que a região amazônica, a floresta amazônica, é um grande estoque de carbono, né? Representa um dos maiores estoques de carbono do mundo. Então, é onde há uma das maiores densidades de carbono por hectare. Isso é um trabalho no SAT, no PNAS, 2011. E se você remove esse carbono que está na Amazônia e coloca ele de volta na atmosfera, então a Amazônia, a gente está representando aí a mais ou menos 40% da biomassa tropical. Se você remove essa biomassa e coloca na atmosfera, você vai aumentar a concentração de CO2 e vai aumentar aquele outro efeito que a gente discutiu antes, né? Então, à medida que você desmata a floresta, você também está piorando mudanças climáticas e também está atacando a floresta dessa outra maneira, né? E há estudos tratando disso, tá certo? Por exemplo, mostrando o que acontece se a gente remover todas as florestas tropicais na América do Sul, em vermelho, e em todos os pontos que estão indicados em vermelho nesse mapa do mundo, são diferentes trabalhos publicados por diferentes autores, mostrando efeitos do desmatamento ou do desflorestamento na América do Sul, no clima, precipitação ou temperatura, em outras regiões, através de teleconexões na nossa atmosfera. Tá bom? Então, para melhorar esses modelos que eu discuti aqui com vocês, e já se aproximando do final da minha apresentação, o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender melhor o sistema climático para poder fazer modelos melhores, né? Não só entender como o sistema climático funciona, mas entender também como que mudanças antrópicas, né, afetam o clima, tá? E isso é um dos tópicos que o meu grupo de pesquisa tem trabalhado, tem se dedicado, né? A gente tem se dedicado a tentar combinar modelagem e observações, tá bom? Para tentar entender o processo, a interação biosfera-atmosfera de uma maneira mais detalhada, para tentar entender como que as perturbações antrópicas afetam essas interações da biosfera com a atmosfera. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que está incluindo fogo iniciado de origem antrópica, né, em pastagens, em grasslands,
e num modelo de vegetação dinâmica para olhar o efeito no carbono no solo, tá bom? Então, diferentes regiões, diferentes biomas vão ter diferentes sazonalidades e isso vai afetar de maneira diferente os estoques de carbono no solo. Então, um outro aluno no meu grupo está, então, utilizando métodos de inteligência artificial para entender a variabilidade da vegetação, tá certo? Então, por exemplo, tentando simplesmente, a partir de análise de dados baseados no NDVI, obter qual que é a distribuição de biomas na América do Sul. Tá? Um outro tópico de pesquisa que a gente tem abordado é tentar utilizar observações e modelos juntos para entender na Amazônia como que essas nuvens rasas de bom tempo, aqueles cúmulos de bom tempo no começo da manhã, como que eles crescem e se desenvolvem até chegar numa fase madura de convecção profunda e precipitação no final da tarde. Tá? E a ideia é que a gente está olhando a partir das observações, entendendo o papel da convergência do vapor de água nesse processo, e o próximo passo é a gente vai simular em alta resolução, usando um modelo que resolve nuvens, o Cloud Resolve Model, com 100 metros de resolução espacial, para fazer simulações como essa que está indicada aqui. Né? A gente também está olhando, quando a gente olha essas torres de convecção profunda, elas, o efeito delas não é só na precipitação, né? Então, vai haver um grande desentranhamento de cristais de gelo no topo da nuvem, que vai dar origem a nuvens cirros, certo? E a cobertura de nuvens cirros na Amazônia é muito grande, né? Então, eu tenho alunos que estão trabalhando justamente com observações a partir de sensoriamento remoto com laser em superfície, o que a gente chama de LiDAR, para estudar o perfil vertical da distribuição dessas nuvens cirros. E o que a gente encontrou até agora é que há uma cobertura de nuvens cirros muito maior em cima da Amazônia do que em outras regiões tropicais, mesmo oceânicas, do nosso planeta. E, fazendo um link com os primeiros slides que a gente discutiu na nossa apresentação de hoje, essas nuvens cirros, que elas perduram por algumas horas, alguns dias na atmosfera, vão ter um efeito radiativo e vão afetar o balanço de energia do nosso planeta. Tá? Além desses aspectos, a gente está envolvido também com as medidas, com as observações no Observatório da Torre Alta da Amazônia. Então, isso é um esforço colaborativo entre Brasil e a Alemanha. Então, foram investidos aí da ordem de 20 milhões pelos dois países para construir essa infraestrutura. É uma torre de 315 metros de altura, no meio da floresta, longe de regiões com perturbação do homem, e a principal ideia dela é para fazer o balanço de carbono da floresta, saber se a floresta está perdendo carbono da atmosfera ou se ela está absorvendo carbono da atmosfera em uma grande área, né? E nesse laboratório nós estamos esse ano montando então uma série de instrumentações para observar nuvens, tá? Então colocando radares de nuvem, LiDARs, digigrômetros e torres meteorológicas, etc., para estudar o processo convectivo. Tá? A gente deveria estar realizando agora, ou ter terminado de realizar uma campanha, não fosse a pandemia, né, com um avião Halo da Alemanha, para medir como que essas nuvens elas ajudam a produzir as partículas de aerossol naturais da floresta, que são responsáveis por semear as próprias gotículas das nuvens, né? E, para finalizar, então, um outro aspecto é a aplicação de dados de satélite, né? Então, o nosso grupo tem colaborado com uma universidade nos Estados Unidos que desenvolveu um novo sensor que foi lançado agora há 2 meses no espaço. É o primeiro sensor multiespectral, multiângulo, capaz de medir os 3 estados de polarização da luz. Isso permite a gente fazer medidas de raio efetivo de gotas, ao mesmo tempo que a gente faz medida de concentração e tamanho das partículas de aerossol e propriedades ópticas dessas partículas de aerossol na atmosfera, o que vai permitir a gente, finalmente, estudar simultaneamente com o mesmo instrumento interação de nuvens e aerossóis. Tá? Então, com isso, eu termino a apresentação
Eu espero que eu tenha convencido vocês de que a Amazônia é um componente chave do sistema climático e que a gente pode aprender muito sobre o planeta Terra, sobre o sistema climático, se a gente pensar nele como um sistema complexo e aplicar essas ferramentas e sistemas complexos nesses problemas atmosféricos. E, finalmente, que vocês tenham também sido convencidos de que a gente precisa não só de modelos, mas de observações para nos permitir aprender mais sobre o nosso sistema terrestre. Muito obrigado e eu fico por aqui, tá bom?